Vasco e Melgar. Hoje, às 19 horas em São Januário, a partida decisiva aí da Copa Sul-Americana. Vasco decide esse jogo tentando a segunda colocação, tendo em vista não ter como alcançar a liderança. Faz uma partida hoje. Temos alguns desfalques dessa partida de hoje, vamos falar, né? E tudo que vem relacionado ao Clube de Regatas Vasco da Gama. A galera tá chegando, que puder, sempre aquele pedido. Inscreva no canal quem não é inscrito. Curte, compartilha com mais vascaíno, é importante a sua colaboração. Você, torcedor, que é o parceiro do canal Vasco é Nosso. Tamo junto. Uma ótima terça-feira a todos. Quem estiver chegando, que seja bem-vindo. Então, essa partida de hoje é mais uma partida decisiva em São Januário. Eu não tenho aqui números da parcial de ingresso. Quem estiver em São Januário hoje vai torcer bastante para tentar empurrar o Vasco para essa classificação. Eu estarei aqui em casa, no meu sofazinho, né, curtindo aí, tentando aquela força, aquele pensamento positivo aí para que o Vasco traga uma vitória. Porque hoje o resultado único que interessa ao Vasco é a vitória. O Vasco está na terceira colocação do grupo. O primeiro é o Lanús, com 11 pontos. O segundo é o Melgar, adversário de hoje, com 7. E o Vasco com 5 pontos. Temos aí o Porto Cabelo também com 4 pontos. É o último daí, é a lanterna da competição. E o Vasco precisa, como eu disse, da vitória. É um jogo importante, difícil. A gente tivemos aquela partida em que o Vasco vinha ganhando o Melgar por 3-1 lá na Venezuela, né? Um jogo que o Vasco poderia conseguir se controlar, traria uma vitória para o Brasil, uma partida que o Vasco não conseguiu segurar a equipe, então tivemos dificuldade, tivemos complicações e não conseguimos suportar o resultado e eles chegaram ao empate. Então hoje é o Vasco para cima, tentando a vitória. Uma vitória a gente vai a 8 pontos. Nenhum desses dois clubes alcançaria a gente, até porque o confronto direto, o Melgar e o Porto Cabelo com 4. O máximo que ele pode chegar a 7, vencendo o Lanús. Também é uma partida difícil que eles vão fazer. Acredito que não ganhem, mas futebol é uma caixinha de surpresa. Então, o Vasco precisa da possibilidade aí de vitória a todo custo. E hoje, essa partida, como eu disse, de grande importância aí para o Vasco tentar a classificação, segunda colocação aí, para a gente disputar a repescagem. Nós temos o desfalque aí do Hugo Moura. O Hugo Moura foi expulso da última partida contra o Lanús, então ele não joga nessa partida de hoje. E a possibilidade de substituição está entre Sforza e Matheus Carvalho. Muitos já colocam como Matheus Carvalho o substituto direto do Hugo Moura. A gente perde um pouco mais de passe, de toque de bola com mais qualidade no meio campo, se entrar o Matheus Carvalho. Com o Sforza a gente ganha um pouco mais de qualidade no passe. Então a gente vai ver mais para frente aí mais tarde, daqui a pouco, né, às 19 horas. Uma hora antes aí o Diniz já deve estar convocando aí a equipe titular. A equipe fez um treino ontem, já está tudo preparado para essa partida de hoje. E vamos torcer que o Vasco faça um grande jogo e traga essa vitória, né, para a gente poder aí estar continuar competindo na Sul-Americana. O sorteio da Sul-Americana será no dia 2 de junho, da repescagem, o Vasco passando. 2 de junho vai estar de olho aí, que será o nosso adversário aí, caso a gente passe essa partida de hoje contra o Melgar. Galera, eu queria falar rapidamente aqui da questão do Jair.
O Vasco tem oferecido a alguns clubes aí, ofereceu o Atlético Mineiro, e me parece que o Ceará também teve um interesse muito grande aí para levar o jogador. O diretor de futebol do Ceará negou, mas isso é as informações que temos aí, bastidores. É um jogador que tem um salário de 900 mil no clube e o Vasco está tentando sanear um pouco mais esses jogadores, até porque não estão sendo aproveitados na equipe. Vem treinando com o grupo, mas não estão sendo aproveitados, de um salário muito alto para um jogador que não está sendo aproveitado para jogo. Então, esse jogador está aí, né, no foco das transações. Tem o Jean Davi também, que tem clubes do México interessados em sua contratação. O Vasco possivelmente está buscando aí um acordo com ele ou uma liberação aí para poder o jogador também tá respirando novos ares, até porque também é outro jogador que não está sendo utilizado pelo Vasco. E um jogador que surpreende também, não está sendo utilizado pelo Diniz, é o Garré, mas é um jogador que faz parte do elenco, não tem nada dito a respeito do Garré. Me parece que o Diniz está querendo conhecer ele um pouco mais, então o Garré, por enquanto, é um jogador que ainda pode ser um jogador aproveitado nesse elenco. E o Vasco, esperando aí a abertura de janela para trazer algumas peças aí para poder compor esses jogadores que saíram. Interesse aí de clubes europeus nesse jogo Vasco-Fluminense. Tinha olheiros da Europa, de olho no Ryan. Então, isso é um jogador que estava sendo especulado desde o ano passado, né, para o mercado europeu. E como já tem alguns já de olho, né, na verdade, com a abertura de janela do meio do ano, pode ser que tenha algum clube já europeu já de olho no Ryan mais uma vez, vai tentar levar o jogador, e me parece que isso vai ser acontecer. Vai acontecer, o garoto deve sair no meio do ano agora. Com certeza clubes europeus vão fazer as propostas. E vamos ver, aguardar aí qual será as propostas desse jogador. E com isso o Vasco, como eu disse, continua aí no mercado tentando trazer algumas peças aí para poder compor essas perdas de alguns jogadores nesse meio do ano. Então é isso, galera. Vamos torcer hoje, Vasco e Melgar, São Januário, torcida presente em São Januário, apoiando. Eu aqui do meu sofazinho também, apoiando. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Quem puder, mais uma moral, aquele pedido, curte, compartilhe com mais vascaíno. Quem não for inscrito, se inscreva. Dê essa moral aqui no canal, até porque você, torcedor, é o parceiro aqui do canal Vasco é Nosso. Tamo junto.